Tema da postagem de hoje: Máscaras de chumbo. Aconteceu em Niterói, Rio de Janeiro, segunda parte. Pessoal, uma observação inicial aqui. Finalizei a primeira parte, que foi o vídeo passado, mencionando que haveria a segunda e última parte, mas me equivoquei. Serão 3 partes, tudo bem? É que este assunto é muito recheado de detalhes, pormenores, dúvidas, etc. e tal. No vídeo passado, que foi a primeira parte deste tema, contamos que Manuel e Miguel, 2 radiotécnicos da cidade de Campos dos Goytacazes, foram encontrados mortos no alto do Morro do Vintém, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, primeiramente no dia 18 de agosto de 1966, por um garoto que caçava passarinhos no local e que não deu em nada, porque a autoridade policial comunicada não quis subir o morro de imediato. E posteriormente, 2 dias mais tarde, em 20 de agosto, um outro garoto que procurava por sua pipa, num final de tarde, os encontrou também, avisou a polícia à noite e na manhã do dia seguinte, 21 de agosto de 1966, os corpos foram resgatados e encaminhados para o Instituto Médico Legal de Niterói para serem autopsiados. Ainda no alto do morro, por causa do mau cheiro exalado pelos corpos, devido já à putrefação natural, os bombeiros sugeriram que fosse derramado formol sobre eles, antes de serem colocados nos caixões. Bem, até hoje não se sabe ao certo o que as 2 vítimas teriam ido fazer lá em cima, no topo do morro, um local de difícil acesso, e ainda por cima, numa noite chuvosa. Acabaram mortos. Várias hipóteses foram levantadas pelos investigadores sobre o que poderia ter causado as mortes. Rituais esotéricos, práticas espirituais com pacto de morte, experiências parapsicológicas mal sucedidas, uma experiência psicotrônica com um final trágico, um simples latrocínio, que é o roubo seguido de assassinato, e até mesmo um encontro fatal com tripulantes de um disco voador, uma vez que, naquela mesma noite, no mesmo horário presumível das mortes e sobre o mesmo local, foi visto por várias testemunhas um suposto OVNI e diversas luzes muito estranhas no céu. Uma coisa ficou bem clara: definitivamente as máscaras de chumbo não se encaixavam naquele contexto, tampouco a enigmática nota escrita no bilhete. Deu a impressão de ter havido uma terceira pessoa dirigindo os 2 homens naquele estranho ritual, sem contudo ter participado do mesmo. Outro fato que ficou certo: Miguel e Manuel foram ao alto do morro por livre e espontânea vontade. As primeiras investigações, feitas ainda com os corpos no alto do morro, sob chuva, mostraram detalhes bizarros e sinistros na cena, porém não apontaram a causa-mortes dos 2 homens. Com os 2 corpos ainda estirados lá no chão, veio à mente de um dos investigadores a seguinte questão: por que, apesar de já estarem mortos e expostos ali a céu aberto há 3 dias e 4 noites, sob chuva forte e sol intenso, não foram atacados por animais carniceiros, como ratos, urubus e outras aves de rapina, tão comuns naquele local? Será que os animais não gostaram do cardápio porque farejaram algo estranho na composição dos cadáveres? Seria veneno? Então, para quem ainda não assistiu ao vídeo da primeira parte dessa história, sugerimos que o façam para se inteirarem melhor do assunto, beleza? Vamos para essa segunda parte agora. Na parte da tarde do dia 21 de agosto de 1966, as autoridades chegaram com os corpos ao Instituto Médico Legal de Niterói para serem periciados. Daí em diante houve muito descaso das autoridades no trato profissional com a coisa, o que transformou o caso num mistério indecifrável. Lá no IML, o médico legista oficial não se encontrava de serviço. Os 2 cadáveres foram relegados a um segundo plano então, pois no momento, um mero funcionário do Instituto, que era apenas assistente e não médico legista, conhecido como Maneca, estava dando preferência para autopsiar e liberar o corpo de um importante detetive, por nome de Hilton Magalhães, que havia sido assassinado na mesma ocasião.
Os corpos de Manuel e Miguel já estavam meio que putrefatos e somente no 5º dia após as mortes é que as vísceras foram examinadas e os corpos liberados para sepultamentos. Mas as vísceras não foram examinadas a contento e ainda foram jogadas no lixo, pois estavam podres e o instituto não possuía reagentes para exames minuciosos e sequer para conservá-las por mais tempo. Os exames que chegaram a ser feitos nos corpos, meios que na base do Bumba Meu Boi, deram todos negativos para intoxicações. De tão avacalhada que estava a coisa, que os corpos foram liberados do IML até sem atestados de óbitos. Somente um mês depois da liberação dos corpos foi que um irmão de Manuel voltou ao IML para pegar os ditos atestados, com o legista Dr. Astor Pereira de Melo, que mencionou não poder atestar a causa mortis, porque com as vísceras apodrecidas não se pôde diagnosticar nada. Noutra linha de investigação, descobriu-se que os bilhetes encontrados com os mortos haviam saído da oficina de Manuel. Os exames grafotécnicos realizados nos bilhetes indicaram que as letras eram de Miguel, mas as palavras não faziam parte do vocabulário de nenhuma das duas vítimas, o que levou a polícia a acreditar que alguém ditou aquelas palavras para eles. Agora, quem teria ditado? Nunca se soube. As duas máscaras de chumbo foram confeccionadas pelas próprias vítimas, de maneira tosca e rudimentar, também na oficina dos radiotécnicos, pois lá foi encontrado o restante do material usado nos artefatos, que se eram para proteger os olhos deles contra radiações, não funcionaram. Apurou-se também que nas famílias dos dois mortos não havia nenhuma pessoa cujo nome coincidisse com as iniciais A.M.S. bordadas num lenço encontrado com os corpos no alto do morro. Outra descoberta que também deu o que pensar, feita por investigadores que refizeram os passos dos dois durante a subida do morro. Bem no meio do trajeto, Miguel e Manuel estiveram por algum tempo num centro espírita ali existente, uma espécie de sociedade para estudos e pesquisas espíritas. Esses dois cidadãos, Miguel e Manuel, saíram de Campos dos Goitacazes para Niterói, levando com eles uma considerável quantia em dinheiro, 2.300.000 cruzeiros na época. Gastaram uma mixariazinha em Niterói antes de subirem o morro. Junto aos seus cadáveres foram encontrados apenas 161.000 cruzeiros. Perguntamos, onde teriam ido parar os mais de 2 milhões de cruzeiros restantes? Até hoje ninguém soube do paradeiro. Essa constatação do sumiço da grana, mas o fato de não ter sido encontrado um facão para cortar as folhas de pintoba, levantou a suspeita de ter havido uma terceira pessoa presente junto a eles durante o ritual no alto do morro. Conjecturou-se que um amigo comum aos dois, chamado Elcio Correia Gomes, que os havia acompanhado até a rodoviária de Campos, visto como uma pessoa de má reputação, espírita, inclusive sendo responsável pela adesão das vítimas ao espiritismo, pudesse ser um potencial suspeito por essas mortes e pelo sumiço do restante da grana. Chegou a ser preso, mas após 4 dias detido, foi solto, por nada ter sido comprovado contra ele. Técnicos em eletrônica consultados na época fundamentaram a hipótese de que Manuel e Miguel haviam sido mortos por um raio, pois naquela noite chovia muito. Argumentaram que estariam num local alto e com uma máscara de chumbo no rosto, o que aumentaria as possibilidades de serem atingidos por uma descarga. Mas seus corpos sofreram apenas ligeiras queimaduras, confirmadas pelo médico legista, e estas só não foram constatadas na autópsia porque as marcas se desfizeram com a decomposição dos cadáveres. Outra hipótese sobre a causa das mortes foi a de que eles dois teriam consumido drogas psicoativas com a finalidade de entrar em contato com seres extraterrestres e que teriam usado as máscaras de chumbo para se protegerem dos fortes raios luminosos que poderiam surgir no esperado encontro. Entretanto, ainda dentro dessa teoria, morreram por overdose de drogas.
Quando encontrados, os corpos apresentavam uma coloração rosada. Eles chegaram a ingerir cápsulas, como recomendava uma anotação num dos bilhetes que portavam, mas nunca se soube que substâncias haviam dentro. Em autópsias, elas também não apareceram. Como pode-se ver, o incidente estava envolto em muita polêmica e suposições. As circunstâncias das mortes eram obscuras e não haviam indícios concretos que pudessem levar as autoridades a uma conclusão. Enquanto perdurava a incerteza, a imprensa explorava o caso com demasiado sensacionalismo. Um repórter investigativo foi até a oficina de Miguel e encontrou o livro A Vida no Planeta Marte, com várias anotações. A partir daí, e com as declarações da dona de casa Gracinda Barbosa, que disse ter visto um OVNI sobre o morro na noite das mortes dos dois amigos, a versão sobre discos voadores ganhou destaque na imprensa, inclusive internacional, pois era muito mais interessante naquela época, para os jornais de um modo geral, e muito mais factual, o aparecimento de um objeto voador não identificado. Dizia um dos jornais que eles morreram tentando fazer contato com Marte. Vejam só, meu Deus do céu, jornalistas de outros países chegaram a vir para cobrir os acontecimentos. Bem, meus amigos e minhas amigas, vou encerrar por aqui esta segunda parte, porque este assunto é deveras repleto de detalhes intrigantes, mas que todos nós queremos conhecê-los. Então, no próximo vídeo documentário iremos mais além e finalizaremos. Esperamos vocês aqui, combinado? Muito obrigado! Não se esqueçam de dar um joinha positivo aí, caso tenham gostado, beleza? Abração geral e fiquem na paz!